Olá, meus amigos! Sejam vocês bem-vindos aos canais que ajudam você a questionar esta realidade, aos canais Marcelo Marins, Consciência Cósmica, e também ao canal Chamados a Despertar. Muita paz e muita luz a todos vocês, grandiosos guerreiros cósmicos. Você de todo o Brasil, de todo o mundo, onde quer que se encontrem. É um prazer sempre estar com todos vocês. Eu quero também agradecer as pessoas que me ajudam este trabalho, ajudam a família Marins. Muito obrigado pelas ajudas de todos vocês. Eu não tenho palavras para agradecer a todos pela generosidade de vocês todos. Quero também agradecer a todos os amigos que, independente do dia, da hora, sempre dão um jeito de assistir esses vídeos, de despertar de consciência cósmica, para poder auxiliá-los, ajudá-los em suas buscas, ajudá-los naquilo que vocês tanto buscam, que são as respostas para os seus dilemas existenciais, ou os mistérios que a vida nos coloca. Eu tenho o prazer e a honra de fazer sempre este trabalho, que é um trabalho feito voluntariamente, com muito amor e carinho e respeito, em primeiro lugar, acima de tudo, por todos vocês. E tenho o orgulho de ser o canal, que eu posso dizer mundialmente, ou trabalho mundialmente, que trabalha de forma tão respeitosa e tão dedicada sobre o draconianismo, né? Vejo tantas incoerências, tantas afirmações, tantas teorias, tanto quanto perturbadas, a respeito dos dracos e a respeito dos reptilianos, né? Se bem que o draconianismo, quem trouxe fui eu. Antes não se falavam em draconianos. Pode pesquisar. Falavam-se em reptilianos, alguns que tinham asas. Mas era tudo reptilianos, né? Então toda a organização, toda a metodologia, toda a cultura draco-reptiliana, quem os trouxe para vocês foi um draconiano. Sim, eu, Marcelo Marins, na qual represento as castas draconianas, que trabalham e também pode entrar em aliança, assim como Jeová se aliou a tantos extraterrestres para montar a sua aliança de domínio extremamente hiper mega poderosa. Eu também, como um draconiano, me aliei a outras raças alienígenas, como, por exemplo, os Argons, os Delta Veganos, como também a canídeos, felinos, insetoides, e que muitos chamam de Greys. Eu também tenho a minha aliança. Aliança essa que eu, mesmo sendo um ser das hostes de Jeová, sendo um draconiano residente de Orion, e para Orion eu voltarei, também montei a minha aliança. Tenho eu assim, como Jeová, o maior draconiano, o maior dos dracos, o grandioso e todo-poderoso Elohim tem a sua aliança. Eu, como um mero e simples draco, também montei a minha aliança para fazer este trabalho nos chamados a despertar. E muitos outros hão de chegar para se associar a este trabalho, para se associar a esta aliança, na qual tenho os meus aliados que também me auxiliam, me ajudam e me permitem fazer também a conexão energética associado às suas energias naturais ou suas energias primordiais. Assim eu consigo me conectar com qualquer raça felina e a retransmitir sua vibração, como também
dos canídeos, como também insetoides. Também posso acoplar a minha energia a deles e retransmitir a energia deles. Assim como também dos grandiosos árgons da galáxia de Satã. E também dos grandes e, digamos, pacíficos seres, os delta-veganos. Seres esse de uma grande força e energia e pacificidade. Então eu, como um ser draconiano, pertencente às hostes de Jeová, na qual também eu chamo como Pai, também tenho minha aliança. Aliança essa, amigos e ajudantes, que me auxiliam a fazer este trabalho para um alcance maior e o mais profundo possível nas energias de todos, né? E eu sempre estou fazendo este trabalho e trazendo com lucidez, maturidade, muito sobre as quais as energias e a cultura na qual eu sempre fui pertencente. A energia e a cultura draconiana. Assim como comecei este trabalho. Até achei engraçado, né? Um amigo colocar que no começo o Marcelão vinha rebentando arame farpado no peito. Mas se era necessário se utilizar de toda a força agressiva draco-reptiliana na qual pertence o meu ser. Mas hoje, depois de tanto tempo, tantas séries e tantas informações, e tantas pessoas já lúcidas, já se faz com sabedoria não ter tanta energia, digamos, de agressividade ou energia de guerra. Mas sim, nós estamos em outro nível, um outro patamar, onde as pessoas elas irão sutilmente sentir a energia. Nós desbravamos no começo deste trabalho, como o amigo citou, né, Marcelão vinha rebentando arame farpado no peito. Nós, digamos, abrimos a clareira na floresta. Uma floresta densa, uma floresta extremamente hostil. Nós abrimos a clareira e abrimos o descampado. E nesse descampado, onde nós construímos nossa cidade energética. No começo muito precisou-se, que eu entrasse com toda a minha energia e toda a minha força draconiana para desbravar, abrir caminho em meio a uma gigantesca floresta, arrebentando árvores, abrindo clareiras, e isso exigiu uma grande energia. Mas depois da clareira aberta, o descampado aberto, nós não precisamos mais desta energia tão forte, pois ali nós com calma construiremos nossa cidade, construiremos nossa, digamos, vila, e com isso podemos ir com mais calma. A parte mais difícil, desbravar, já foi feita, e assim eu utilizei a energia necessária para quebrar todas as correntes. E agora nós vamos aos poucos, com calma, com sabedoria, nós vamos construindo, né, o nosso edifício, a nossa construção energética. Então esse é o trabalho, né? No começo exigiu-se muita energia, e hoje nós podemos fazer com mais calma, pois o descampado, a clareira está aberta. E eu já percebi, já ouvi muitas asneiras, muitas babaquices, muitas idiotices a respeito da raça na qual é minha origem. Pessoas mal intencionadas, pessoas que não eram comprometidas em trazer a verdadeira informação, a não ser para ganhos
econômicos, monetários em cima das pessoas. E muitos espertalhões e malandros, que me chamavam de malandraco, né? Com prazer. É um prazer. E a gente começou a quebrar a estrutura energética dessas pessoas, destes trabalhos. Pessoas que se intitulavam reptilianas, quando na realidade não passavam de palhaços de internets. Pessoas que desprezavam ou humilhavam a raça réptil, fazendo-se parecer palhaço para que todos pudessem rir e debochar. Que de reptiliano não tem nem um fio do cabelo do sovaco. E nós, com chamados a despertar e toda uma unidade draco e reptiliana, viemos a trazer com maturidade, com muitos respeitos, quebrando aquele tabu, quebrando toda aquela ideologia, né? Que pessoas que se diziam reptilianas eram aqueles retardados que apareciam na internet, né? Falando besteiras e atrás de besteiras. Aonde pessoas falavam que eram agressivas, que iam bater, que iam destruir. Você vai se ver comigo no astral. Quando eu sair à noite, eu vou arrebentar você. Aquelas mulheres horrorosas, eu falo não por fora, porque a beleza por fora, isso não conta. Mas aquelas mulheres, aquelas barangas horrorosas por dentro, aquelas coisas esquisitas, horríveis, né? Agressivas, sem educação. Gentinha mesmo. Gentinha da ralé. Cultural, emocional e tudo. E tínhamos os retardados, né? Que se denominavam reptilianos e o negócio era ameaçar, destruir as pessoas, bater nas pessoas e se gabar, né? Tudo um bando de retardados. Antigamente, quem se diziam reptilianos, você vai ver, eram retardados. Depois surgiu um querendo pegar aí uma casquinha no reptilianismo, no draconianismo, né? O garanhão da galáxia, né? Então, assim, nós fazemos este trabalho desconstruindo a imagem, né, sagrada dos dracos e dos reptilianos. E trouxemos Orion, a energia oriana, para fazer isso, né? Então nós trabalhamos nos chamados a despertar, trazendo informações, trazendo detalhes da cultura draco-reptiliana, alguns detalhes comportamentais, detalhes de aspectos, né, como funciona toda a raça, suas lideranças, os seus rituais, a sua religiosidade, os seus conceitos de adoração, seus conceitos táticos de guerras, seus conceitos de vivências. Então nós trazemos os chamados a despertar, o Marcelo Marins, Consciência Cósmica, mas o Marcelo Marins, ele traz para vocês informações precisas e lúcidas dessas raças na qual eu represento e sou originário dela. E uma coisa bem interessante é que eu faço com carinho para que as pessoas aprendam sobre uma raça que hoje é a controladora e as deuses de tudo isso daqui são os deuses dessa realidade. Então nós fazemos esse trabalho para as pessoas aprender, para as pessoas terem conhecimento sobre os dracos, sobre os reptilianos. E não toda essa baboseira de débil mentais que antes dos chamados a despertar e existir, se era dito por aí, e um dos grandes, né, palhaços da internet era o inglês David Icke, frustrado jogador de futebol que não virou coisa nenhuma, e frustrado também em seus projetos, começou a deturpar sobre os reptilianos, trazendo desinformação, trazendo medo, caos para as pessoas, para ganhar dinheiro vendendo seus livros e suas palestras. E muitos brasileiros foram na onda. E teve aquele babaca americano, David Collier, uma coisa Collier, que acabou o prestígio do Collier quando entrou na onda do David Icke. O contatado Collier, Alex Collier, eu acho que é uma coisa assim,
né? Acho que é Alex Collier, uma coisa assim. Acabou a sua moral e seu prestígio nos Estados Unidos quando o mesmo, morando na Califórnia, contatado dos andromedanos, que se dizia viajar com os andromedanos em suas naves para Andrômeda, e era trazido também outro safado vendedor de livros e palestras, né? Mais um maluco perturbado da internet, e também para ganhar vendas sobre livros e palestras e congressos, Alex Collier. O tal do Alex Collier, outro babaca que deturpava os reptilianos, só promovendo o caos e o medo, né? Mas em 2012 achei bom demais. Quando em 2011, né, Alex Collier, ele fez uma palestra, deu uma entrevista, dizendo que ele iria mudar da Califórnia para os mais para o centro dos Estados Unidos, estilo Utah, estilo Arizona, porque ele, morando na Califórnia, os andromedanos havia dito a ele que Nibiru, né, a chegada de Nibiru iria acontecer, que em 2012 teríamos aqueles megas tsunamis, teríamos toda aquela revolução. E aí o que acontece, né? O Alex Collier disse que meses antes de dezembro ele estaria mudando-se da Califórnia para o interior dos Estados Unidos. Os seus seguidores ficaram desesperados, porque ele havia recebido tal informação dos andromedanos, né? E passou 2012 e não aconteceu nada. Não teve sequer nenhuma chuva, nem um chuvisqueiro, nem um chuvisco. Passou assim, ó. E aí, o Alex Collier foi pro sal. Foi pro sal. Perdeu totalmente a sua credibilidade nos Estados Unidos. Acabou. Tem o clone, o cover dele no Brasil, né? Tem o cover dele, mas o cover dele também tá indo de mal a pior. Tá descendo barranca fora, né? Então tem o cover dele que também já, como se diz, tá catando migalhas, né? Na internet. Porque baseava-se o trabalho em cima do Alex Collier, o Alex Collier caiu, pronto, foi embora. Então a gente vê muitas pessoas, né, que querem utilizar a informação extraterrestre alienígena para ganhar dinheiro, vender orgonites, vender livros, vender anelzinho, vender pulseirinha, pigentezinho, vender curso. E aí vocês vê a picaretagem no modo extremamente Master Hard Plus Top para botar para arregaçar no meio, né? Interessante, né? Então, meus queridos, eu faço esse trabalho para trazer informações mais concretas, né? Eu quero que vocês, né? Eu quero que vocês conheçam o máximo possível dos Dracos e os reptilianos. Porque na realidade vocês estão no mundo deles, onde tudo é demarcado pelos deuses dragão e os deuses serpentes. Em todo mundo tem demarcação. Coloquei uma publicação no meu Facebook, você, meu amigo dos Chamados a Despertar, Marcelo Marins Consciência Cósmica. Se você quiser me acompanhar lá no Facebook, digita Marcelo Marins, aperta o botão seguir, vai ser um prazer ter você lá. Tudo bem, Fabiana? Quer falar alguma coisa? Fique à vontade para falar, porque eu sei que às vezes vai rolar uma coisinha aí. Cultura draco-reptiliana, né? Coloquei assim no meu Facebook. Todo draco e reptiliano possuem o hábito de encantar sua espada, fazendo dela uma extensão de sua energia. A raça draco-reptiliana tem na sua essência a magia e encantamento de energias, e uma característica peculiar dos dracos e reptilianos é a posse de sua espada encantada, ou melhor dizendo, enfeitiçada. A espada viva.
draco-reptilianismo puro, né? Até um meu amigo de São Paulo, né, que em breve estarei em São Paulo, colocou para mim, né, uma coisa interessante. Ele fez a seguinte pergunta, deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês. Ele me perguntou a seguinte pergunta, né? Quero mandar um abraço para você. Deixa eu ver aqui, que foram muitas respostas. Pera aí, pessoal. Meu amigo Fernando Justino, um abraço para você e para toda a sua família, seus irmãos, Fernando. Marcelão, outras armas ou objetos como lanças, bastões ou facas não entram na lista? Coloquei pro Fernando, né? Amigo, só as espadas. As lanças são usadas por reptilianos, mas não possuem magia, apenas tecnologia de guerra. Eu vou explicar sobre tecnologia de guerra nas lanças. Reptilianos usam muito lanças, mas tem as castas que só usam espadas. Por sua vez, dracos só usam espadas e nenhum outro tipo de arma, e todas encantadas. A espada é uma arma muito simbólica para os dracos e muitos clãs de reptilianos, e todos os arcanjos só usam espadas. É uma arma simbólica, tem um simbolismo muito grande para os dracos, né? Muitos clãs de guerreiros reptilianos, eu já falei para vocês que quem criou os reptilianos foram os draconianos, né? Todos os reptilianos são criação, né, dos draconianos. São criação, digamos, genética, né? Eles criaram mesmo para que os reptilianos fossem serviçais dos dracos, né? Pudessem servir aos seus lordes draconianos. Então todo reptiliano ele é um servo dos dracos. E muitos clãs e castas de reptilianos têm tanta admiração pelos seus lordes que eles procuram se assemelhar aos seus lordes, tendo comportamentos parecidos com seus lordes, se espelhando nos seus lordes. E muitos só utilizam-se de espadas. Sim, espadas, né? Como esta minha espada. Essa é uma espada que eu ganhei de presente de uma amiga do Rio de Janeiro, né? A minha amiga Bibi me mandou: Marcelo, passei numa loja, vi essa espada e disse: é a tua cara, eu tenho que mandar para você. E ela mandou essa espada para mim, né? Essa espada, né? E essa espada é uma espada que eu guardo com muito carinho, que eu recebi dela, a espada do dragão, né? Recebi, fica guardado com muito carinho, de uma lembrança de uma pessoa extremamente querida por mim, né? Até parece a espada dos Thundercats, né? Você mete os dois olhos aqui, ó. E essas espadas, essas lendas de espadas, né? Como, por exemplo, temos o olho de Tandera, né? O olho de Tandera do Lions Thundercats, que na realidade é uma espada viva. É uma espada, o olho de Tandera é um cristal. A pedra de Owens. Na realidade, eles colocaram na imagem dos felinos dos Thundercats uma coisa que é draconiana. Então eles deram uma arma, um sentido e uma cultura Draco, e colocou ali na animação dos Thundercats, porque o foco era os gatos, né, de Tandera, os gatos do trovão. Mas na realidade, o olho de Tandera, a espada de Owens, nada mais é do que uma espada Draco. Mesmo porque o olho de Tandera ele é fendado também. Ali é uma pedra, um cristal, que dá energia e vida à força a todo o conjunto da espada. Então o olho de Tandera, ou a espada de Owens, é uma espada viva, não é? Ela tem vida. Independente do seu portador, ela é independente energeticamente, ela é viva. Temos também a espada do Rei Arthur, Excalibur,
que é uma espada encantada, que é uma espada aonde ela também tem vida própria, né? Então, assim, para vocês perceberem, já existe esse conto, já existe essa fala, já há muito tempo, porque o planeta Terra, se é que me entendem, planeta, sempre foi dos draconianos. Tanto que, para vocês terem uma ideia, todos os templos, todos os lugares, está sempre tendo referência às serpentes, referência também aos dragões, que são os deuses de tudo isso daqui. E você tem um cérebro réptil, não é à toa dentro da tua cabeça, né? E aí o que acontece? Eu, quando adolescente, adentrei a dimensão do espelho, que fui em todo aquele lugar, vi aqueles draconianos vermelhos, os 666, soberanos ali, e adentrando a dimensão, pude com muito e muito esforço da minha parte, e com meu amigo, que eu já disse que parece o corpo, mas da versão cinematográfica de cinema do Senhor do Universo, The Master of the Universe, que é o da versão do filme do He-Man com o ator Dolph Lundgren, temos ali um personagem, Wilder, que é a menção do corpo. E eu já fui na dimensão do espelho, gente, para mais de 100 vezes. Comecei adolescente. E lá pude aprender muita magia antiga. Muita magia antiga. Abri portais da dimensão do espelho para outros lugares desconhecidos. Sempre com a ajuda deles. E uma coisa interessante é que os seres da dimensão do espelho nunca tiveram qualquer tipo de interesse sexual pela minha pessoa, pois tudo deles é sexual. Tudo deles é sexual. É um fascínio sexual por humanos que eles possuem. Mas nunca tiveram qualquer tipo de interesse sexual pela minha pessoa. E ao longo do tempo eu ia lá sempre aprender a magia. As magias arcaicas, ancestrais da dimensão do espelho. As magias de como funcionavam e operavam aquelas regiões de seres. Conversei com seres, aprendi ao longo dos anos com muitos seres, cada particularidade na qual todos eles possuíam. E vim aprendendo isso ao longo da minha vida. Mas às vezes me senti um pouco, digamos, com remorso, porque ao mesmo tempo, paralelamente, eu também servia a uma religião. Então eu fui muitos anos na dimensão do espelho, conhecendo regiões da dimensão do espelho, regiões que se eu narrar vocês não conseguiriam compreender tamanha complexidade que só quem poderia entender seria aquele que lá o estivesse, pessoalmente, para ver e contemplar. E ao longo da minha vida fui aprendendo magia com eles. Aprender a fazer encantamentos, mas nunca para prejudicar as pessoas ou aprisionar as pessoas. Sempre como uma forma de conhecimento e entender a complexidade das formas e dimensões e como tudo funcionava. Como operar energias em diversas escalas energéticas. Uma coisa muito complexa, mas muito maravilhosa de se fazer. Chegou-se então o contato com os draconianos, quando já tinha tido contato com os Colups, chamado Grace. E depois, quando tudo foi, digamos, tirado o véu da minha mente para a minha conexão cósmica, então pude aprender muito sobre a energia draco-reptiliana
na qual é minha energia original, minha energia da minha essência. E dali pude fazer comparações e parâmetros entre a energia da dimensão do espelho e a energia dos dracos e reptilianos. A energia draco-reptiliana, ela é esmagadora em relação aos seres da dimensão do espelho, mas eu digo para vocês que foi muito importante eu aprender a dimensão do espelho, porque me pôde dar uma base para entender a complexidade draconiana, que a energia de encantamento e força draconiana é extremamente superior à da dimensão do espelho. Mas os dracos, eles têm ambições muito maiores em relação ao cosmos e ao universo. Temos nos draconianos, nós temos os tokens, que eu já falei para vocês o que são os tokens energéticos, símbolos energéticos. Com os tokens é possível controlar até mesmo esta realidade. Esta realidade pode ser controlada através dos tokens por aquele que tem o conhecimento, tem a habilidade e a autorização de Jeová para fazê-lo. Então, uma pessoa ou um ser pode até mesmo modificar a realidade. Ela pode adiantar ou ela pode retardar ou regressar à realidade com a permissão de Jeová. Mas para ter a permissão de Jeová, precisa ser, digamos, extremamente íntimo dele. Pois Jeová não vai confiar tamanha, digamos, habilidade ou conhecimento a qualquer um. Então, para se usar os conhecimentos de tokens, e os tokens não são só símbolos também feitos com as mãos, mas também pronunciados também como mantras e são de linguagens desconhecidas. Então exige-se de uma grande habilidade para utilizar os tokens, seja, digamos, de gestos quanto os de falas. Então, somente uma pessoa da mais alta confiança de Jeová para poder fazê-lo. Então, eles podem mexer na realidade para alterá-la, seja adiantar, pará-la ou regressar. Aonde com toques, por exemplo, quem nunca teve essa sensação de estar com uma pessoa hoje, conversar com ela hoje, lidar com ela hoje, e depois, amanhã, no dia seguinte, parecer que foi 10, 15, 20 anos atrás. Já repararam como muitas vezes a gente está conversando com uma pessoa hoje, ou no final de semana, e de repente, um dia depois, parece que na sua mente aquilo tem anos, tem 10, 20 anos. Isso é muito comum, porque eles mexem na realidade dos seres humanos, através de tokens, através de gestos e energias. E acreditem, muitas coisas podem acontecer aos seres humanos e, de repente, você jura que isso aconteceu, você jura que você tem isso, que isso foi real, mas na realidade isso não aconteceu. Aí eu pergunto para você, meu amigo, minha amiga, que com certeza alguns de vocês já passaram por isso. Você jura que aquilo aconteceu, mas na realidade, na sua atual, momentânea realidade, isso nunca aconteceu. E você jura, por que eu acredito que isso aconteceu, mas não aconteceu? E você pode até buscar, pesquisar e você vai ver que na atualidade vão dizer isso nunca aconteceu, sendo que na sua mente isso aconteceu. São através de tokens, são através de falas, seres com conhecimentos de manobra de realidade o fazem. Tipo, você acha que aconteceu,
Você acredita que aquilo existiu e aconteceu, mas na sua atual conjuntura de realidade, aquilo nunca aconteceu. É meio louco. Aconteceu e não aconteceu ao mesmo tempo. Porque isso são, através deles, através de tokens verbais ou tokens de gestos, modificam. E modificam. Ele está chorando? Então, eles modificam tudo isso. Então, existem muitos mistérios, muitos segredos que vêm do plano astral, né? Algumas pessoas acordam e dizem: poxa, eu acho que eu vivi. Será que você não viveu mesmo? Só que modificaram a sua realidade? Isso pode ser até mesmo seus aliados, que até, acredite, até mesmo para o seu bem. Para o seu bem, modificaram. E às vezes você acha que você fez e não fez. Às vezes você acha que aconteceu e não aconteceu. Porque embora sejam atos recentes, parece que isso aconteceu há muito tempo, ou as suas imaginações, ou a sua memória se torna vaga. Sua memória se torna vaga. Interessante. Como são as manobras? Isso se chama magia. Os tokens gestuais e também os tokens verbais fazem toda essa modificação. Então, você pode conviver com draconianos hoje. Você mesmo. Você pode ter convivido com draconianos. Você pode ter já se relacionado de uma maneira mais amistosa com draconianos. Mas os dracos têm o poder da manipulação de tempo e poder da manipulação de realidade. E aí você jura que aconteceu, mas não aconteceu. Mas você lembra. Mas parece que está tão distante, tão vago. Mas através dos tokens verbais e os tokens gestuais, eles modificam a sua realidade. Então vocês percebem que o campo de magia é uma coisa muito complexa e os draconianos, eles são mestres em magia. Tanto quanto muito mais além vai a sua magia, que eu aprendi, do que a magia dos seres da dimensão do espelho. E magia, muitos vão dizer, é uma ciência desconhecida. Não, é o poder da manipulação energética, transformando a energia ou fazendo ela trabalhar em prol do seu interesse. Então você manipula energias. Algumas, de uma certa forma, eles vão, por exemplo, algumas magias, elas dissipam com o tempo. E outras se tornam definitivas. E uma coisa interessante que colocam os draconianos em uma grande vantagem em relação às outras raças cósmicas é a habilidade de encantar as suas espadas, encantar ou colocar suas espadas como uma extensão energética. Mas preste atenção. Uma extensão energética consciente. Seria a mesma coisa de você pegar a sua energia, tirar uma parte da sua energia, colocar nesta espada e esta espada criar com a sua energia uma consciência à parte, mas uma consciência ligada à sua energia. Quem não se lembra quando eu citei sobre os filhos de Jeová?
quando o Elohim draconiano de Orion tirou, digamos, uma parte do seu cristal, um pedacinho do seu cristal. E ali, o seu cristal, com a energia do Elohim, criou uma consciência à parte. Lembram disso? Eu falei isso para vocês, os filhos de Jeová. Os filhos de Jeová são extensão energética do próprio cristal do seu ser como um todo. Então, o que acontece? Né? Nós temos os draconianos, ou draconianismo, a habilidade da arte de, digamos, de encantar as suas espadas. Quando eu disse para o meu amigo lá, o Fernando Justino, né, a respeito dos reptilianos utilizarem muitas lanças, as lanças elas não têm consciência. Elas são equipamentos energéticos energizados, mas não encantados. Porque ela pode criar um escudo, um campo energético como um escudo para lhe proteger, o reptiliano que aporte, né, que coloque suporte, que tenha o uso da lança. A lança ela pode emitir raios, como se fossem raios trovões. As lanças dos reptilianos podem soltar tipo raios, relâmpagos, sim, e podem criar um campo energético como um escudo na qual possa protegê-los. Mas as suas lanças, de uma certa forma, elas trabalham único e exclusivamente com o modo operacional do reptiliano. Ela só vai funcionar conforme ele a operar, pois a lança ela não tem consciência, ela não tem espírito, digamos, ela não tem vida. Ela é um instrumento que ela tem, digamos, a sua parte, né, de usabilidade, onde ela pode criar um escudo energético, ela pode soltar tipo relâmpagos, né? Mas ela é uma arma que, se encostada, acabou. Ela é uma arma fria, que não tem utilidade, só quando eles estão a operando. E aí o que acontece? O que são as espadas encantadas dos draconianos, que eu já comecei a citar para vocês nesses vídeos. As espadas encantadas dos draconianos são espadas nas quais eles retiram como se eles tirassem um pedaço, digamos, vamos chamar assim para vocês entenderem, um pedaço da sua alma e colocassem nas suas armas, forjadas por eles. E aí essas armas, geralmente de cristais, elas vão receber a sua energia. Só que a sua energia inserida na espada através de tokens, sejam tokens gestuais conciliados, casados com os toques verbais, o próprio draconiano, ou até mesmo até o próprio reptiliano, que utilize-se das espadas encantadas, eles vão criar uma consciência, como se desse à espada um espírito. E esse espírito dentro da espada é como se fosse um embrião. A espada ela vai entrar no estado de gestação energética e ali ser criado, só que num estado muito rápido, instantâneo, né? Gestação energética, e aí ela vai o que? Ela vai criar ali, né? Uma consciência, um fragmento da energia do Draco ou do reptiliano que criou consciência. Só que essa espada encantada, o único intuito dela é simplesmente servir e proteger aquela na qual a sua energia se originou. Então a espada, ela trabalha somente para aquele pela qual ela chama de pai, ou senhor ou mestre. E aí essa espada ela é utilizada nos campos de batalha, ou até mesmo em rituais. Os dracos reptilianos são seres muito ritualísticos. E essas espadas, elas são encantadas, enfeitiçadas. E aí elas fazem o quê? Elas trabalham única e exclusivamente na proteção. É como se o foco de vida delas, é como se toda
digamos, a essência, a missão de vida delas é servir a quem na qual ela é original de energia. E aí o que acontece? No campo de batalha, essas espadas podem lutar sozinhas. Caso o draconiano esteja, digamos, na pegada mano a mano com outro Draco, essa espada pode auxiliá-lo, vindo de uma certa forma a atacar pelas costas o outro draconiano, que, se possuindo sua espada encantada, as duas vão ficar lutando. Enquanto um está agarrado no outro, elas estão lutando. O cajado, dracos e reptilianos não utilizam cajados, só se for lanças. Agora, se você quiser colocar as lanças, por exemplo, igual do Odin, você chama a lança do Odin de cajado? O Odin do filme Thor é uma típica lança draco-reptiliana, que os reptilianos vão utilizar. Mas o que? Isso é uma arma do Império Draco-Reptiliano. Se você usar cajado como lança, estamos falando da mesma coisa. Mas aquele cajado... Não existe cajados, existem lanças. Assim como Moisés utilizava o seu cajado, que era uma lança. Era uma arma, digamos, no estilo da lança dos reptilianos, uma arma reptiliana. Então, o que acontece? Os draconianos podem estar lutando, dois dracos mano a mano, na porrada mesmo, e suas espadas vão lutar para uma tentar atravessar ou matar, explodir o cristal interno do outro Draco, para que o seu mestre, o seu pai, o seu criador, o seu lorde, saia como vencedor. E quando um draconiano morre, ou ele é destruído, vamos usar a palavra destruído, o encanto da sua espada morre junto com ele. Aí os tridentes não são armas draconianos, queridos. Dracos não usam tridentes, nem reptilianos. Ou são lanças e espadas. Tridentes já são de outra conjuntura de seres. Por exemplo, os Argons que utilizam tridentes. Mas, continuando. Então, quando o draconiano é destruído em batalha por um outro draconiano, é claro, a sua espada morre junto. A sua espada perde a vida. Porque a vida dela, embora seja separada, mas é uma ligação energética original. Entre o draconiano e sua espada existe um elo, um pacto de lealdade. E uma espada jamais se submeterá a servir a um outro senhor, um outro Lorde Draco. Ela mantém-se lealdade àquele na qual lhe deu a vida. Então a espada, ela é viva, mas ela, quando o seu Lorde venha a perecer por algum motivo, a espada em si só renuncia à sua existência ou à sua vida. É como se ela se entregasse, entre aspas, à morte. Ou ela deixa de viver porque ela perde a vontade de viver, de existir no cosmos, sem o seu Lorde, sem o seu mestre, sem o seu pai, sem o ser pela qual ele deu a ela a vida. Entenderam? Então, existe um pacto de lealdade entre as espadas e os seus lordes que as criaram. E essas espadas, num campo de batalha onde existem dracos e outras raças, as espadas lutam sozinhas. Os dracos, simplesmente pelo poder mental, eles manipulam suas espadas. Então, para você enfrentar um exército draconiano, lembre-se, se você enfrentar um exército de 1000 dracos, na realidade você estará enfrentando 2000 dracos, porque as espadas lutarão de forma independente, voarão, traçarão como mísseis nos céus. Então, quando você luta com um exército de 1000 dracos,
Na realidade, são 2.000 dracos que você vai estar enfrentando, porque você enfrentará as espadas mágicas encantadas dos draconianos. E foi baseado nisso, em todo o conhecimento de magia que eu vim adquirindo ao tempo da minha existência e das minhas descobertas e da minha evolução cósmica, que eu fiz também a minha espada. Encantei a espada que eu mostrei para vocês, que eu recebi de presente da minha amiga em São Paulo, né? Que fazia um curso desses charlatões da internet, esses caras que são malandros, né? E era um curso da Umbanda, sério, de espada, a arte das espadas, né? Eu recebi essa espada que eu gosto muito e resolvi dar a essa espada o mesmo significado e tom de magia através de tokens gestuais como tokens verbais, dando a essa espada o mesmo sentido energético que os draconianos o fazem. Mas isso é feito somente através de tokens específicos, tanto gestuais quanto verbais. Me lembro que quando eu recebi essa espada, eu estava na casa de uma outra pessoa em São Paulo, que eu não sei se ficou enciumada, mas a pessoa até falou, não pega essa espada não. Essa espada, ela possui a energia da pessoa que quer lhe dar, né? Pega não. Ou quando chegar na sua casa, passe anil nessa espada para tirar a energia da outra pessoa que já começou o curso de espadas da arte da Umbanda com ela. Falei, não, então, se já está energizada, eu vou simplesmente modificar essa energia e fazer todo o trabalho, né? E aí o que que acontece, para vocês terem uma ideia, né? Como que são essas pessoas que dão consultas a espiritualistas, né? Passar um anil na espada para neutralizar e tirar a energia. O esoterismo, espiritualismo é ridículo, gente. Esse pessoal é ridículo a forma que eles imaginam as coisas. Igual um casal de Portugal, a Imperatriz Cósmicas, que existe antes da criação de todos os universos, né? Junto com seu marido, também o Imperador Cósmico, que existe antes de todos os universos existir. Por aí você já vê o grau, né, de esquizofrenia dessas pessoas, né? Que dizia que para você encantar a espada, você passava um imã, né? Um imã num polo de um lado e outro polo do outro, e estava encantada a espada. Não, eu não quero nem dar risada, porque é lastimável tamanha ignorância, e me perdoem a palavra, burrice, de umas pessoas tão esquizofrênicas desta maneira, né? Pessoas que, com o passar do tempo, as drogas, a maconha, o rapé, né? Todas essas ayahuascas vão corrompendo o cérebro dessas pessoas que ficam deturpadas, entrando para o nível da esquizofrenia, que aí não é lucidez, aí já é maluquice, piração total, né? Aí você olha, você já fala assim, você bate a cara e você já fala assim, pô, brincadeira, né? Você passa um imã num polo de um lado e o polo do outro já tá enfeitiçada. A outra passa um anil, lava com um anil a espada, tira a energia. E é tudo espiritualista, viu? Tem gente ainda que quer montar consultório para dar consulta, ler carta, ler tarô, ler o cacete A4. Não, vou explicar. Para você encantar algo assim, encantamento, exige-se um ritual que você tem que saber exatamente como você está fazendo. Não é nem como o cristal cósmico, né? O cristal cósmico foi uma meditação com a sua energia interna do coração. Não, isso aqui é outro nível. É um outro nível. É anil, né? Lava com anil, lavar com anil a espada.
Para fazer o encantamento, exigem-se tokens específicos, tokens gestuais com as duas mãos e tokens, digamos, verbais, conciliados, casados. Quando você começa o ritual, ela começa a tremer sozinha. Ela começa a tremer. Porque o token são palavras de encantamento, seja ele gestual ou verbal. E você começa a perceber, você tem que criar um altar. Não é altar de santo, não é altar religioso, não. Você cria um altar específico dentro daquilo que você está propondo fazer. É um altar, não é religioso, é igual ao altar de macumba, de espiritualidade, religião, crente, não. Você cria um altar de consagração da espada. E aí você coloca a espada nesse altar. Você invoca as forças draconianas. Né? Ó, grande dragão vermelho, todo-poderoso, ó, draconiano. Não é nada disso. A coisa é muito mais além. Você invoca as forças draconianas através de tokens verbais, de tokens gestuais. E aí vem a centelha do grande dragão. E aí ele lhe dá a permissão, a espada ela chega, ela começa a tremer sozinha. Se você tem medo de fumacinha no ar, se você vê a espada, você fala que o demônio o cramunhão está incorporando nela. A espada começa a tremer sozinha. E aí existe um outro ritual que eu não vou falar, que você dá o sangue à sua espada. Você dá o sangue, literalmente, à sua espada. Porque o sangue transforma a nossa, faz com que nós sejamos vivos. E essa espada começa a vibrar. E quando você termina o ritual, que leva mais ou menos 1 hora de encantamento, o que acontece? Com tokens e gestuais, e tokens verbais, tudo draconianismo, com mais ou menos 1 hora de encantamento, a espada repousa, porque ela cansa. Ela começa a cansar. Ela cansa. E depois de 1 dia de descanso, sua espada nasce como uma criança abre os olhos. E aí sua espada, ela é energética. Espíritos correrão dela. Obsessores correrão dela. Seres dimensionais correrão dela. Mas essa é a arte draconiana somente dada aos draconianos. Draconianos conscientes e lúcidos. E essa espada só pode ser operada por draconianos ou aquele que na qual é o seu senhor. Elas podem desembainhar sozinha, elas sentem o perigo sozinhas. Lembra do relato do Michael que uma entidade espiritual estava no portão e ele catou a espada, a entidade estava fazendo graça, ele catou a espada e a entidade saiu correndo? Na hora que ela viu a espada, ela picou, como diz, picou fora, saiu correndo. Lembra do relato do Michael? Pera, eu vou pegar a espada do meu pai. Quero ver. Na hora que ele viu, ele até regalou o olho e saiu correndo. Porque essa espada, ela espiritualmente, ela tem o poder de partir um eu maior. Se um eu maior, ele se manifestar na sua frente, com um golpe você parte ele ao meio. Depois ele vai ter que ficar se juntando lá no plano astral, se recompondo ectoplasmicamente. E essa espada, o Michael gosta muito de usá-la. Eu disse, essa espada ela não é sua, ela é minha. Mas ela tolera a sua presença.
Essa espada ela é do meu uso espiritual. Tanto que um dia a Marcela estava brincando com esta espada, brincando com a espada, e eu senti a vibração e energia de irritabilidade da espada. Eu disse: solta a espada, guarda a espada, porque ela vai te machucar. Ela vai te machucar, você vai se acidentar com essa espada, porque a espada estava irritada de estar com ela. Ela estava em estado de irritabilidade. E eu senti, eu falei: olha, guarda a espada, ela não é brinquedo. Ela está, você pode se acidentar e machucar com ela. A espada estava irritada, porque é um ser vivente. Como eu disse para eles: olha, essa espada ela é minha, quem a opera sou eu. Eu sou aquele que opera com ela. Quantos seres espíritos, quando eu asseguro nas madrugadas, quando eles tentam vir, eles saem correndo, partem em retirada. Então é onde eu falo para vocês, essa é a arte do encantamento das espadas. E essa espada também serve para minha proteção pessoal. Vale por mais de 1000 armas de fogo. É só entrar aqui dentro. É só entrar aqui dentro, a fim de tentar contra a minha vida. E vai constatar se o que eu digo é verdade ou é, digamos, imaginação de uma mente fértil. É só experimentar. Nem vou ter trabalho de usá-la. Por si só, ela se auto fará presente. Então, onde eu falo para vocês, não basta você querer. O Michael é doido para ter uma. Para você encantar a sua espada, você tem que ser um draconiano consciente e lúcido. Ou digamos, o teu véu precisa estar totalmente retirado e você ter consciência plena da sua origem, de quem você é, do seu nome cósmico e do seu clã cósmico e na qual a quem você pertence. Então é algo extremamente, digamos, de eu superiores. Eu disse para o Michael, se um dia você descobrir e ter a certeza absoluta em seu coração que você pertence à origem dos dragões cósmicos, que você vem dos dragões cósmicos. Se um dia você tiver plena certeza e o seu véu lhe for retirado todinho, completamente de dentro de si, de você, e você entrar em conexão cósmica com a origem e a centelha dos dragões cósmicos, eu digo para você, eu vou lhe ensinar a arte do encantamento draconiano e você terá sua espada. Eu mesmo comprarei e darei a espada para você e ensinarei a você a arte do encantamento Draco e você encantará através de tokens, sejam eles casados com toques verbais e gestuais. E você, se o dia que você tiver maduro, tiver pleno, consciente no cosmos, o dia que você tiver plena certeza aonde não existirá o achismo ou o que eu sinto, mas você terá o seu véu retirado de si. E você terá a oportunidade da arte do encantamento da espada draconiana. Caso isso é algo sério. Isso não é coisa para crianças. Isso é coisa para os grandes, para os homens, para os adultos. As crianças não são preparadas para isso. Mesmo porque isso é um ritual. Isso é um pacto, uma aliança, algo extremamente muito acima do que as pessoas aqui podem compreender. Então é com este vídeo que eu faço para vocês. Só quero contar uma experiência. Eu faço minhas magias nas matas. Tem os lugares em Uberlândia onde eu não gosto de mata, mas utilizo para fazer minhas magias. E algumas vezes eu abro alguns portais
E nesses portais, alguns seres são muito hostis, são muito bravos, são muito ofensores. Quando eu faço minhas magias nas matas, adivinha o que eu estou nas minhas mãos e qual é o instrumento que eu uso para fazer eles me respeitarem ou me obedecerem. Qualquer coisa que venha a dar errado é essa espada que faz com que eles recuem, que faz com que eles me obedeçam. Mas uma vez eu passei um aperto muito grande, porque eu não confiei na minha espada. Eu achei que a minha espada não fosse dar conta do recado. Eu fraquejei e ofendi a minha espada por não confiar na minha espada. Estava eu numa mata fechada, fazendo algumas invocações de portais, quando me sai um ser parecendo uma aranha gigantesca. Mas não era uma aranha, era um ser que lembrava uma aranha, que vinha de uma dimensão que eu não conseguia controlar a energia. Estava tão absurda e tão avassaladora que este ser, as árvores tinham mais ou menos uns 10 metros de altura, e este ser era da altura das árvores. O portal se abriu e eu hesitei. Eu não consegui segurar a energia. Eu ofendi a minha espada ao ponto de não confiar que no conjunto eu e minha espada nós conseguiríamos domar aquele ser. Quando aquele ser se aproximou, que eu imaginei ser a minha destruição iminente, acreditei eu naquele momento ser o momento em na qual iria ser desencarnado, que simplesmente eu temi. Eu desonrei a minha espada, e quando aquele grande ruído entre as árvores com aquela ventania se fez, que aquele ser se jogou para cima de mim, eu com medo, pois já havia feito tantos rituais, eu simplesmente, como um ser humano normal, tampei a minha visão até segurando a minha espada, quando eu escutei um trovão no meio da mata. Um trovão no meio da mata. Fez um flash, um trovão. Quando eu abri, que eu olhei, tinha um ser com armadura dourada, com uma mega de uma espada gigantesca, cruzada na minha frente. Aquele ser era da altura da árvore. E eu o reconheci. Era o mesmo ser que quando eu fui, tentaram me tragar para o espelho da minha bisavó, a Valina, quando criança, que eu comecei a sentir a minha alma, o meu espírito sendo sugado, e aquele ser apareceu. Eu olhei e ele estava parado na minha frente, com seu braço erguido e sua espada flamejante, como se ela fosse incandescente. E ele olhou e disse: vai embora para casa agora. E quando eu olhei, era um arcanjo. E ele estava bravo comigo. Era Miguel, o arcanjo das tropas do Elohim, de Jeová. Quando eu vi que ele e sua espada formavam uma unidade, eu me envergonhei perante a minha espada por eu ter falhado e hesitado com ela. E eu jurei que nunca mais eu iria desonrar a minha espada. Essa é a arte draco-reptiliana. Essa é a arte dos draconianos. Essa é a arte do meu povo.
da minha raça, os valentes, destemidos e invencíveis draconianos, nas quais muitos de vocês, mas muitos, também pertencem a essa raça. Eis a cultura um pouco da raça draco-reptiliana, que eu tenho o prazer de trazer com toda a lucidez, com toda a humildade, a servir a todos vocês, deste conhecimento e principalmente aos meus irmãos dracos e reptilianos. Um grande abraço a todos, que o universo conspire a favor de todos e que a força de Orion pulse, exploda no coração dos seus filhos. Um forte abraço, muito obrigado por estarem comigo neste vídeo. Que o universo conspire a favor de todos. Grandiosos guerreiros cósmicos. Foi uma honra estar com todos vocês. Tchau, tchau, meus amigos.